Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro modelo de economia e cultura dentro do processo de conscientização das propostas e cenários internacionais. Dentro do cenário econômico mundial, nós podemos observar diversos processos, como integração regional, como processos de desenvolvimento das nações, interferências dos estados nos processos políticos, modelos econômicos que advêm dos processos decisórios da política, bem como grandes e novas barreiras culturais ao processo de integração. Dentro do cenário econômico mundial, a gente pode perceber que existem dois grupos de agentes: os estados, ou seja, os governos, e as empresas, a sociedade civil e a sociedade que a gente chama aí de privada. Esses dois grupos, a sociedade privada, de interesse e capital privado, e a sociedade pública, vamos entender aí os governos e o Estado, eles vão pouco a pouco construindo os processos e dinâmicas internacionais. Mas como nós falamos de mundo, evidentemente que a gente não tem uma regra para todo mundo. E a gente, como também não tem um governo internacional, é óbvio que cada nação, cada empresa, cada indivíduo vai tentar tirar o melhor proveito possível de todo esse cenário. Dando início à nossa conversa inicial, ou seja, começando mesmo a nossa estrutura de aula, nós podemos observar alguns pontos importantes de uma maneira geral, assim, de uma visão ampliada sobre o cenário econômico mundial. Vamos aos slides ver um pouco como vai ficar essa organização. Dentro do cenário econômico mundial, nós teremos, então, 5 pontos: o cenário econômico mundial e sua relevância, a globalização, o regionalismo, o cenário para empresas e a negociação neste cenário. O cenário econômico mundial e sua relevância vai trazer a importância de como nós podemos enxergar, observar, identificar algumas dinâmicas da política dentro da economia e que, por conseguinte, interferem no mercado. No segundo momento, nós vamos observar, então, novos processos. Processos de interferência dos estados, processos onde a própria sociedade, enquanto empresa, vai buscar os seus interesses, ou seja, demandar dos estados um posicionamento, até que a gente encontre os novos processos econômicos internacionais, como a integração regional, questões sobre dinâmicas de crise e até mesmo a especulação financeira. Portanto, se a gente voltar aos slides, a gente vai ver que os 3 últimos pontos, que é o regionalismo, cenário para empresas, negociações nesses cenários, vão fechar o que a gente entende por globalização. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que seriam essas dinâmicas da globalização, é preciso entender o regionalismo, que é uma prática que se coloca contrária, muitas das vezes, como uma defesa ao processo de globalização, bem como as demais práticas corriqueiras no cenário econômico mundial. Então, boa aula e boa leitura. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho dos modelos e consequências adotados no século XXI sobre as políticas econômicas. A gente sabe que o Estado é o grande agente que vai introduzir modelos de políticas públicas e modelos que vão regular e regulamentar a ação das empresas e da sociedade civil. São os Estados que vão escolher qual modelo de política econômica vão aderir. Basicamente, se a gente olhar para o Ocidente, nós temos 2 grandes modelos ainda em vigor hoje. O primeiro a gente pode chamar de modelo neoliberal e o segundo neo-keynesianista. Evidentemente que existem outros modelos. Por exemplo, se nós olharmos para algumas sociedades de capital ou de economia fechada, como no caso a Coreia do Norte, nós vamos ver que ali a situação é bem diferente do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou até mesmo da União Europeia. Um outro ponto importante é que o neoliberalismo e o neo-keynesianismo têm em sua base a perspectiva liberal. Ambos são liberais, mas ambos tentam solucionar as dificuldades do dia a dia do estado da população de forma diferente. Se nós percebermos que o neoliberalismo ele surge lá nos anos 70 como uma adequação dos modelos liberais à necessidade do Estado de controlar as crises financeiras, nós vamos entender que o neoliberalismo ele vai, pouco a pouco, tirar do Estado a grande responsabilidade do desenvolvimento social e transferir essa responsabilidade à iniciativa da sociedade civil. O que significa sociedade civil? O que significa iniciativa da sociedade civil?
De modo geral, a gente pode tentar entender como ONGs, empresas, instituições, né, escolas, universidades, vão se responsabilizar para fazer com que toda a estrutura de desenvolvimento da sociedade que o Estado não atende, seja atendida. Mas mais do que isso, o neoliberalismo, que foi implementado na teoria e na prática lá no início dos anos 70, nos anos 80, pelo Milton Friedman, da Escola de Chicago, ele vai tentar entender que o Estado ele precisa garantir políticas públicas para eleger os seus políticos. Mas ele deve não intervir nas iniciativas das empresas. Por quê? Porque intervindo na iniciativa das empresas, aumentando e diminuindo apoios e custos e juros, enfim, taxações, ele vai pouco a pouco estimular sinais negativos para o mercado. Então, como é que eu, o investidor, vou saber que eu posso investir numa economia de um Estado se aquele Estado está emitindo sinais e taxações que eu não consigo identificar ou controlar o que de fato está acontecendo lá dentro? Quando o Banco Central ele altera taxas de juros, obviamente que ele está tentando mascarar algumas situações. Um grande crítico ao modelo neoliberal é o Friedrich Hayek, que também é um liberal, mas não neoliberal. O Friedrich Hayek, lá no início do século XX, ele vai propor que o Estado não deve intervir em absolutamente nada do mercado. O problema, segundo Hayek, é que o neoliberalismo ele diz que o Estado não deve intervir, porém o Estado acaba intervindo. Como assim, professor? Na verdade, o Estado ele precisa garantir que as grandes empresas não quebrem. E para que as grandes empresas não quebrem e tragam prejuízo econômico, ele vai passando dinheiro, ele vai dando empréstimos. Nós temos o caso aqui do Banco de Desenvolvimento, né, o BNDES, nós temos o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, dentro do sistema ONU, que vai, pouco a pouco, dando dinheiro para os estados que repassam para essas grandes empresas para manter uma estabilidade do sistema financeiro. Então, no modelo neoliberal, o Estado ele não deve intervir na economia, deve cortar gastos, né, e deixar que esses gastos ou essas práticas sociais sejam feitas por agentes da própria sociedade, pela iniciativa privada. Do outro lado, a gente tem o neokeynesianismo. O neokeynesianismo, que vem muito antes do neoliberalismo, foi aquele modelo que tirou os Estados Unidos e o Reino Unido da Grande Depressão de 1929. Nele, John Maynard Keynes, né, o britânico, ele vai defender que o Estado precisa intervir na economia, bem como precisa garantir políticas sociais, como seguro-desemprego, né, distribuição de renda. Dentro desse modelo liberal, o John Maynard Keynes ele vai conseguir, com grandes obras e grandes gastos públicos, recuperar a economia dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas, em um determinado momento, o keynesianismo vai entrar em conflito com os interesses do mercado, lá nos anos 70, que é quando a gente tem as crises do petróleo. E aí, após as crises do petróleo, a gente vai ter a ascensão do modelo neoliberal. Mas hoje, a gente tem, então, um neokeynesianismo. E esse neokeynesianismo que se contrapõe ao neoliberalismo. O que o neokeynesianismo diz? Basicamente, ele diz que o Estado deve gastar, o Estado deve investir e ser responsável pelas políticas sociais, porém com responsabilidade para não deixar a sua poupança em saldo negativo. Então vamos aos slides ver então um segundo momento das dinâmicas políticas e econômicas do século XXI. A gente tem a globalização econômica, mercados independentes e interdependentes, empresas e estados, o regionalismo, onde a gente tem a integração regional, e o nacionalismo. Bem, dá para a gente resumir isso, né? Mesmo porque você pode ter contato com isso muito facilmente no seu dia a dia. Mas a globalização e o regionalismo são dois movimentos que acontecem desde que o mundo é mundo. Só que a globalização ela é uma aceleração dos contatos entre os povos. A globalização, hoje, é o desenvolvimento tecnológico, a aproximação dos povos por meio dos novos transportes, como o avião, né? A internet ajuda muito o processo de globalização, inclusive a globalização financeira. A gente pode investir sentado em casa, a gente não precisa ir mais na bolsa de valores ou alguma coisa do tipo. Já o regionalismo, ele vai trazer um posicionamento onde comunidades locais, culturas locais e estados buscam se defender desse capitalismo selvagem que a globalização às vezes coloca. E aí a gente vai ter, por exemplo,
xenofobias, questões nacionalistas e até mesmo processos de integração regional. Para a gente terminar esse bloco, eu fico me questionando. A globalização permite a integração e a expansão de mercados. Consequentemente, a gente pode dizer que processos de integração regional advêm da globalização. Mas o processo de globalização, como cria situações de risco para o local, também favorece o regionalismo como uma contração. E esse regionalismo também justifica a integração regional. Então, será que a integração regional ela é resultado da globalização ou do regionalismo? Isso aí é uma questão que você pode refletir e estudar um pouco mais para entender o que acontece no mundo e exatamente esse conteúdo, esse cenário que você terá contato nos próximos apontamentos da sua leitura e dentro das nossas aulas. Vamos falar um pouco mais de globalização. A globalização ela é uma aceleração da mundialização. A mundialização ele é o processo natural dos povos de se encontrar. Então, quando a gente tinha lá a pré-história que grupos nômades esbarravam em outros grupos nômades, né? Quando nós tínhamos diversas raças humanas, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, os neandertais, né? Toda essa diversidade de indivíduos, e eles iam pouco a pouco entrando em contato e às vezes tinha brigas, às vezes você tinha miscigenação por meio da reprodução, você tem a mundialização. A mundialização é esse contato entre os povos, que naturalmente vai acontecer sempre que a humanidade estiver aqui. Agora, a globalização, ela é a aceleração desse processo. E a aceleração tem 3 motivos principais. Primeiro são as revoluções industriais, né, que vão favorecer uma abertura de mercados e uma busca por mercados dentro e fora da Europa. Um segundo ponto é o desenvolvimento tecnológico, né? A própria concepção de telégrafo, telefone, avião, barco a vapor, tudo que faz com que as distâncias locais sejam diminuídas por tempo, né? Vai fazer com que os indivíduos estejam cada vez mais em contato. E um último ponto muito importante é o próprio crescimento e abertura dos mercados. A expansão e a liberalização dos mercados, em detrimento do modelo mercantilista, lá das grandes navegações, vai fazer com que os povos, cada vez mais, tenham menos fronteiras, sejam fronteiras físicas, sejam fronteiras burocráticas e fronteiras de protecionismo das nações. E aí, pensando nesse processo, a globalização ela vai estar eminentemente alimentando o cenário econômico mundial. E esse cenário econômico mundial da globalização não existe em todos os lugares do mundo. Ele é basicamente algo que acontece no Ocidente e tem repercussões nos Orientes. Então, no caso do Oriente, que a gente entende como hindu, o Oriente, que é a Índia, né? O Oriente sino-nipônico, a China, Japão, a gente pode até entender o Oriente oceânico, né? Alguns povos da Oceania, em alguns casos até os Orientes africanos, o Magrebe, né? A África subsaariana, que vão pouco a pouco se modelando a essas iniciativas da globalização, mas mantendo um posicionamento regional. Então a gente vai para os slides só para a gente ver os principais pontos desse processo. Mercados interdependentes significa que o processo da globalização incentiva que economias estejam em contatos. Contatos como? Por múltiplos canais. O que seria economias em contatos por múltiplos canais? Seriam empresas multinacionais, empresas transnacionais, demandas populares, opinião pública, circuitos de cultura como o cinema comercial, enfim, que vão pouco a pouco se estabelecendo além das fronteiras nacionais. Hoje você pode ir no cinema ver um filme americano e você pagou por isso. Logo, nós temos um canal de interconectividade entre o mercado de produção cinematográfica dos Estados Unidos e o mercado de consumo cinematográfico aqui no Brasil. Esses múltiplos canais vão fortalecendo a interdependência, ou seja, a dependência mútua entre as nações. Se eu falo de dependência, isso significa que um Estado depende de outro. Uma economia é subordinada à outra. Agora, quando eu falo de interdependência, significa que eu vendo computadores para você, mas eu preciso comprar trigo e só você produz trigo. Então, na medida em que eu vendo e compro,
nós vamos criando um laço de interdependência. Eu não posso tomar uma atitude econômica para proteger o meu mercado de computadores ou proteger os produtores de trigos locais dentro do meu país, se você é o meu maior parceiro na compra e venda do mercado de trigo e computadores. Consequentemente, se eu proteger os meus pequenos plantadores de trigo, obviamente que você vai tomar algum tipo de medida contrária a mim e eu vou sofrer e nós dois acabaremos sofrendo juntos. Então, a interdependência é essa interconectividade por múltiplos canais, demandas de ofertas, de compras, de investimentos e também interdependências culturais e políticas. É evidente que Brasil e Portugal, por exemplo, têm uma relação de interdependência muito mais cultural do que necessariamente econômica, enquanto que o Brasil e a Argentina já possuem uma relação de interdependência econômica muito forte. Se a Argentina vai mal, provavelmente o Brasil vai mal junto. Por isso que é importante a gente entender que o cenário econômico mundial ele é feito dessas pequenas particularidades. E dentro dessas particularidades, nós temos as empresas multinacionais e transnacionais. As empresas multinacionais é um conceito que surge lá nos anos 60, 70, no Texas, lá nos Estados Unidos. Um grande empresário, ele observando as grandes petrolíferas, as produtoras e exploradoras de petróleo, ele percebeu que existia uma quantidade tão grande de profissionais e trabalhadores estrangeiros que ele falou, olha, essa empresa ela é multinacional, ela possui diversos profissionais de origens nacionais distintas. Com o tempo, esse palavreado, esse conceito, ele pegou. Então, toda grande empresa que é estrangeira e vem para o nosso país, nós chamamos de multinacional. Mas será que isso é correto? Olha, uma parte da academia diz que não, porque multinacional, a gente vai entender que é uma empresa formada por várias nações. A Itaipu ela é binacional, ou seja, você tem o governo brasileiro e o governo paraguaio. Mas será que a Esso, por exemplo, será que a Shell, a Royal Shell, que é uma empresa holandesa, será que a Shell ela é uma multinacional aqui no Brasil? Não sei, Isso é um questionamento, porque apesar dela ser estrangeira, ela não necessariamente tem governos diferentes controlando as suas ações. Agora, a gente pode entender que esse conceito de multinacional também é dado no sentido de que uma empresa abre filiais em diversas partes do mundo. Essas filiais, ou seja, partes oficiais da empresa, não são terceirizadas, partes oficiais da empresa acabam representando os interesses daquela empresa ao redor do mundo nos mercados onde ela se insere. Aí, nesse sentido, a gente pode até falar em multinacional, uma empresa com filiais multinacionais. Agora, e as transnacionais? Bem, as transnacionais, elas são as empresas que não necessariamente saem abrindo filiais ao redor do mundo. Abrir filial é caro. Abrir filial significa que eu vou abrir uma empresa colocada sob a jurisdição de um país, pagando impostos, tendo que respeitar os direitos trabalhistas, e em qualquer crise política daquele estado, a minha filial pode sofrer alguma consequência. E aí, consequentemente, a sede da empresa vai ter que arcar com custos não previstos. Já a empresa transnacional ela tem uma vantagem para os empresários e uma desvantagem para a sociedade civil. A vantagem da empresa transnacional é que ela não tem muitas filiais. Ela vai ter subsidiárias, ela vai ter parceiras, ou seja, ela vai procurar empresas ao redor do mundo que podem auxiliá-la na exploração de recursos naturais, na venda de seus produtos, mas que não necessariamente esta empresa faz parte da sua cadeia produtiva oficial ou da sua cadeia de serviços oficial. É a terceirização dentro da produção e comercialização internacional. As empresas transnacionais, elas vão escolher e optar por isso porque fica fácil fugir de vistorias. Se o Estado enrijece uma política trabalhista, eu simplesmente saio dali e procuro uma outra subsidiária em um lugar do mundo onde as leis trabalhistas sejam mais flexíveis. E é por isso que nós temos grandes empresas transnacionais atuando no cenário asiático. Então vamos aos slides para ver então o nosso último momento do modelo aqui trabalhado. Em relação às empresas transnacionais, multinacionais ou qualquer outro tipo de personalidade privada, de interesse capital privado, são controlados, regulados, regulamentados, em muitos casos, pelos Estados. É o Estado que vai criar as economias políticas das suas realidades,
consequentemente intervindo nos mercados, e é o Estado que vai trazer a regulação e a regulamentação internacional. A gente já sabe que são os Estados que criam as políticas econômicas, mas no caso da regulação e da regulamentação internacional, nós temos que entender que o que é regular? Regular é quando eu oriento, é quando eu fiscalizo, quando eu estou junto para que a coisa funcione. Regulamentação é a criação de normas, e essas normas quase sempre podem ter um poder coercitivo, ou seja, se eu digo que é proibido fazer isso, é proibido que a empresa o faça. Agora, no cenário internacional, como não existe um governo, existem apenas estados, essa regulação e a regulamentação internacional fica à mercê do cumprimento dos seus membros participantes. E isso a gente vai ver num outro momento ao longo da nossa aula. Nesse momento, que já vimos que o Estado é o grande responsável pelas políticas econômicas, bem como a regulação e regulamentação do cenário internacional, a gente tem o Estado diante de grandes desafios. Um deles é o nacionalismo e o processo de integração. O nacionalismo e o processo de integração estão vinculados necessariamente à cultura e a mercado. Então vamos aos slides ver esses dois pontos e a gente também vai ver alguns mapas para ilustrar esse conteúdo. A integração e o nacionalismo, eles criam um cenário internacional bem diverso. Nós podemos entender que os blocos de integração regional, eles são criados, primeiro, pelos interesses econômicos que unem e aliam determinadas regiões, ou seja, regiões com produções e interesses econômicos em comum. Mas, no segundo momento, nós podemos entender também que esses grandes blocos do mundo, eles são formados pelos interesses e aproximações culturais. Se nós olharmos aqui em verde ao sul, nós temos o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, onde temos a Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e ali em cima a Venezuela. Do outro lado, nós temos a Comunidade Andina, que se origina pelo Pacto Andino. Qual a diferença do Mercosul e da Comunidade Andina? A cultura do Pacto Andino, ou seja, a cultura das nações dentro da região que a gente chama de Cordilheira dos Andes, ela tem um processo colonial histórico muito próximo. Lima era a grande capital do vice-reino do Peru, que controlava toda a região dos Andes, né, até a Argentina. A Argentina depois só vai se tornar vice-reino do Prata lá no finalzinho do século XVIII. Mas durante mais de 3 séculos, foi o Peru que controlou todo o processo. Só que o Peru se fragmentou em Colômbia, Equador, Bolívia, e aí a gente tem um cenário cultural unificado, porém politicamente fragmentado. Ao norte nós temos o NAFTA, que existe uma grande diferença, porque blocos de integração regional podem não ter uma relação cultural muito próxima. Mas Estados Unidos e México não têm uma relação cultural? Se a gente olhar para o mapa, nós vamos perceber que, além da posição geográfica, boa parte do território mexicano, boa parte do território dos Estados Unidos foi conquistado do México. Califórnia, San Diego, né, todos esses nomes, Los Angeles, que vão trazer essa cultura e identidade hispânica e também a interação comercial. Agora, uma diferença muito importante. Integração regional não necessariamente significa que os estados eles vão, de alguma forma, tentar integrar culturalmente e politicamente o cenário. Nós podemos entender que, quando nós olhamos para o Mercosul, quando nós olhamos para a União Europeia, quando nós olhamos para outros blocos, como a Comunidade Andina, nós temos uma tentativa de unificação econômica e uma unificação das políticas, sobretudo as políticas sociais e econômicas. Por outro lado, quando nós olhamos para a ASEAN, que é o bloco da Ásia, né, do Sudeste Asiático, quando nós olhamos para o NAFTA ou para o PIF e ANCERTA na Oceania, nós vamos identificar que esses blocos não querem uma integração cultural ou uma integração política, eles simplesmente querem uma integração de mercado, livres mercados. E é por isso que a integração regional, segundo Bela Balassa, vai ter algumas etapas. Quais seriam essas etapas? Bem, primeiro ponto é que a integração regional vai chegar no livre mercado, ou seja, a livre circulação de tarifas e bens e pessoas. Mas esse livre mercado, ele tem algumas etapas. Para o Bela Balassa existem 5. Tá? A primeira é o livre mercado, é a zona de livre mercado, né? Onde nós vamos ter, então, uma integração
tirando as aduanas e tirando impostos diferenciados e às vezes até eliminando todos os impostos dentro de um mesmo bloco. Então, no Mercosul, no NAFTA, existe uma eliminação dessas barreiras econômicas. A geladeira pode entrar e sair sem nenhum tipo de controle mais rígido de fiscalização quanto uma geladeira advinda da Europa, da África ou de outro local. A segunda etapa é a união aduaneira, que é onde o Mercosul se encontra hoje. É a unificação das suas tarifas externas, ou seja, a criação de tarifas comuns. Então, todos os estados que vão importar ou exportar algum bem ou serviço de fora, independente se ele vai entrar pelo Uruguai, Brasil, Argentina, ele vai pagar a mesma taxa, né? Ele não vai ter taxas diferenciadas. A terceira etapa é o mercado comum, que o Mercosul tenta alcançar, mas ele não conseguiu por enquanto. O mercado comum é quando bens, serviços e pessoas, ou seja, a livre circulação de trabalhadores e de capital, eu tenho uma empresa na Argentina e repasso dinheiro para cá, para o Brasil, eu não pagaria por essa transferência, por essa transação, né? Mas hoje a gente paga, porque a gente não é um mercado comum. E depois do mercado comum, a gente tem a União Econômica, que é o caso da União Europeia, quando você cria um banco central para controlar as políticas econômicas regionais. Ou seja, moeda comum, né, a política econômica macro, tudo é definido pelo Banco Europeu e não pelos Estados. Não são os presidentes ou primeiros ministros ou reis na Europa que vão determinar o que eles devem ou não fazer em economia. Quem define isso é o Banco da União Europeia, porque existe uma união econômica. E, por fim, a quinta etapa, que nunca foi alcançada de fato, mas ela é prevista, é a união política. Daí é a criação de uma grande confederação, que é a tentativa da União Europeia em aprovar uma Constituição. Então vamos aos slides para ver um outro posicionamento regional. Além da integração regional e seus blocos, nós temos o nacionalismo. O nacionalismo ele interfere na economia. Aqui no mapa nós podemos ver o Ocidente, né, que está em azul escuro, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Europa. Nós temos os católicos ortodoxos, que está em azul claro, que aí nós temos os eslavos, a Rússia, né, e os povos do leste europeu. Nós temos a América Latina, advinda da cultura latina romana. Então nós temos o México, Brasil, Argentina. Nós temos a grande região islâmica ou muçulmana, em verde, como o Magrebe ao norte da África, como o Oriente Médio e o Oriente Próximo, né? Paquistão, enfim, que aí não são árabes, são persas. Nós temos a África subsaariana, né, a região africana, ao sul do continente africano. A Índia, a chinesa, a japonesa, ou sino-nipônica, quando se une a China e o Japão. E a budista, né, que a gente tem ali no sudeste asiático. Bem, olhando para essas configurações do mapa, nós vamos identificar que, de modo geral, as culturas regionais elas vão interferir nas limitações dos blocos. Se nós olharmos para a União Europeia, a sua tentativa de expansão para o leste europeu, ou seja, que novos estados, como a Ucrânia, por exemplo, entrem para o bloco, vai interferir nos interesses da Rússia, vai interferir nos interesses de estados culturalmente próximos da região. E, consequentemente, a gente vai ter crises ali em fronteiras culturais, né? O Samuel Huntington trabalha muito bem sobre os novos conflitos culturais. Mas, voltando para a economia, a gente percebe que a América Latina ela é fragmentada em blocos. Nós percebemos que a África subsaariana, nós temos diversos blocos, como a ECOWAS, como o SADC, que também não necessariamente representam toda a região cultural. Mas se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que os limites dos atuais blocos de integração econômica, de fato, respeitam esses limites culturais, ou quase sempre tendem a respeitar, porque, do outro lado, existem outros interesses e outros valores sobre como fazer economia, como comercializar. De modo geral, a gente pode identificar que o mundo ele é recortado. Recortado pela cultura, recortado pela economia, e o comércio e os interesses econômicos precisam se organizar dentro desse grande quebra-cabeça que é o mundo. A política econômica e o cenário econômico, ele não é algo dado naturalmente, ele advém das experiências de cada estado, de cada região, né, de cada região econômica. E é por isso que
além de olhar para as economias dos estados que nós temos interesses ou que podem nos afetar, é importante também olhar para a situação política e a situação cultural de regiões econômicas futuramente que nós iremos trabalhar ou ter algum tipo de vínculo profissional. Por isso, estude mais um pouco os processos de integração regional, leia um pouco mais sobre os blocos de integração regional e tente entender aonde está a cultura no seu dia a dia e também no mundo. Será que as empresas não têm algum tipo de impacto e participação nos processos econômicos mundiais? É claro que elas têm. Como que se funciona, Como que funciona essa relação de empresa e cenário econômico mundial? Bem, primeiro a gente precisa identificar que as empresas, elas são agentes com recursos de capital. Elas possuem o dinheiro, E é o dinheiro que vai financiar, muitas das vezes, políticas públicas, por meio do repasse de impostos. Mas você também não pode esquecer que as empresas, elas utilizam a riqueza das nações. Então, é uma iniciativa privada que vai usar as riquezas de uma determinada região, de um determinado povo, que pode ser riquezas materiais, como minérios, petróleo, terras para plantação, como também pode ser riquezas imateriais, como a cultura, o idioma, as religiões, os valores sociais, a produção artística, intelectual, que vai, pouco a pouco, sendo comercializado. As empresas no mundo, elas constroem uma coxa de retalhos. Apesar de elas estarem abaixo da organização dos estados, ou seja, elas são controladas pelos estados, elas têm os seus mecanismos de escape. Nós já vimos, por exemplo, que as empresas transnacionais, elas evitam a fiscalização utilizando filiais e mudando cada vez que políticas locais apertam as suas responsabilidades. Então vamos aos slides ver pontos importantes sobre esse momento. Os impactos empresariais na economia mundial se dá pelo dinheiro, se dá pelos mercados integrados e pela interculturalidade. Essas interculturalidades, elas vão reforçar, como a gente vê no slide seguinte, o profissional e o comércio exterior dentro do cenário mundial. Como é que a gente identifica oportunidades? Bem, se a gente pensar que essas empresas usam da interculturalidade, ou seja, se elas usam das possibilidades que a cultura traz como ganhos, superando desafios, elas vão integrar mercados. Integrando mercados, nós vamos criar um posicionamento onde esses indivíduos, ou seja, o público-alvo, os consumidores e também os governantes, vão cada vez mais necessitar do funcionamento daquela empresa. Uma grande empresa, ela vai ter um peso significativo dentro do processo de desenvolvimento local. Se uma cidade pequena tem uma grande empresa, provavelmente ela vai ter que abrir mão de muitas questões para manter aquela empresa naquela região e, consequentemente, manter a arrecadação de impostos e os empregos ali funcionando. Por outro lado, se nós temos estados com muitas empresas, nós temos uma competição entre elas. É por isso que os modelos, tanto neoliberal como neo-keynesiano que nós vivemos hoje, eles vão tentar entender essas empresas num cenário de interculturalidades. Quando o profissional for olhar em como investir, em como se organizar, em como entender o mercado do outro, ele vai precisar dominar as questões culturais. Porque números, dados econômicos, você encontra todo santo dia nos jornais. Agora, no caso da cultura, só uma pesquisa com muita atenção vai dizer o que pode ou não pode ser feito, se um produto tem ou não tem possibilidade de se desenvolver naquela região, se as cooperações regionais entre estados pode favorecer ou dificultar a entrada da sua empresa, que possui uma nacionalidade, aliás, você possui uma nacionalidade. Então, a gente precisa entender como que as interculturalidades ao redor do mundo vão interferir no processo de comércio exterior, por exemplo, no processo de negociação e até mesmo no processo de criação de novas empresas, bens e serviços. A gente pode voltar aos slides para ver, então, o último ponto que a gente precisa trabalhar um pouco mais, que é identificar as oportunidades. Identificar as oportunidades significa que você, como profissional, tem que observar atentamente como se organiza o cenário financeiro e o cenário econômico. Existe uma diferença entre esses dois. O cenário financeiro, ele é baseado na especulação, no investimento. Quando eu tenho muito dinheiro,
e não tenho o que fazer com esse dinheiro, eu posso colocar na poupança, mas a poupança rende muito pouco. Então eu posso pegar esse dinheiro e investir numa economia fora do meu país, numa empresa do meu país ou fora do meu país. Nesse momento eu me torno um investidor. O investidor que coloca o dinheiro numa empresa ou num estado, sabendo que daqui a 3, 4, 5 anos ele irá me devolver o dinheiro por meio de lucros, né? E aí nós temos grandes investimentos internacionais. Aposentados italianos fazem muito isso aqui com as empresas brasileiras. Nós temos investidores pequenos até grandes investidores. Então precisamos tirar aquele mito de que o sistema financeiro é feito apenas por grandes empresários. Num segundo momento, nós temos o sistema financeiro funcionando com a especulação. Ou seja, eu acho que esse investimento vai dar mais retorno, então todo mundo corre para aquele lado. Eu acho que esse investimento agora não vai dar muito retorno, então todo mundo tira o dinheiro daquele investimento. E aí você vai criando instabilidades dentro do mercado financeiro, que consequentemente afetam o mercado econômico. E é por isso que o futuro profissional precisa entender que o cenário econômico mundial ele não é só a economia feita pelos estados, mas também é a economia advinda dos processos financeiros, onde existem diversas possibilidades. Você pode trabalhar e perceber o seu futuro dentro de empresas, de governos, mas também no processo financeiro. Também olhando para a história e o funcionamento do dinheiro ao redor do mundo. Se você unir o seu conhecimento de economia, o seu conhecimento sobre o sistema financeiro, o seu conhecimento sobre processos culturais, você vai entender muito melhor o cenário econômico mundial. E é por isso, então, que você deve continuar a sua leitura, deve continuar as suas pesquisas e assistindo às nossas aulas. Regimes internacionais. Esse conteúdo é um pouco longo e ele é bem extenso para a gente conseguir fazer uma análise muito superficial. Mas nós vamos tentar aqui resumir, evidentemente que você já tem acesso a esse conteúdo em outras fontes do nosso material, mas nós vamos tentar trabalhar com 3 perspectivas sobre regimes internacionais. Mas antes de falar o que seriam essas perspectivas de regimes, nós precisamos entender o que é um regime internacional. Um regime internacional, ele é um conjunto de normas, de regras, de estabelecimentos entre nações. Se a gente pensar que o Estado ele é o principal responsável pela condução da política internacional, mas que ainda assim não existe um governo internacional que obrigue todas as nações a cumprirem o que é estabelecido, estipulado, por exemplo, pela ONU, os Estados eles se reúnem em torno de alguns temas específicos e criam regimes internacionais. O que seria isso? Vamos pensar na questão dos direitos humanos. Lá no início dos anos 40 do século XX, nós tivemos as grandes violações aos direitos humanos cometidos na Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, em 1948, nós vamos ter a criação da Carta das Nações Unidas, né, conhecida como a Carta dos Direitos Humanos, direito dos indivíduos, né, da pessoa humana. A gente sempre brinca, o que é pessoa humana, né? Uma célula é humana, né? Se eu beliscar o meu braço, eu vou matar algumas células. Eu matei células humanas, mas as minhas células não são uma pessoa, né? Então, nessa concepção, o direito ao indivíduo, à pessoa humana, cria um novo posicionamento dos Estados em relação a todos os temas: saúde, educação, segurança e economia. Nesse processo, nós vamos ter uma construção de novos regimes, novos conjuntos de regras que os Estados, de forma autônoma, ou seja, eu quero criar um regime internacional, quem quer participar comigo? E daí os Estados interessados vão sentar numa mesa e criar um regime. Esse regime, que é um conjunto de normas a serem seguidas, vão ser internalizadas. O que seria isso? Não basta o presidente do Brasil assinar um tratado internacional e posar na foto e sair no jornal. Isso não é a internalização de um regime. Isso é uma proposta de criação de regime, uma proposta de funcionamento de regimes. Como o regime é um conjunto de tratados, esses tratados e normas devem ir para o legislativo, em quase todos os estados funciona desse jeito, deve ir para o legislativo e o legislativo aprovar. Aprovando, as regras
desse regime serão equivalentes às regras nacionais. Então, os direitos humanos, eles estão internalizados no Brasil pela nossa Constituição Federal de 1988. Mas e a economia? A economia, ela é pulverizada em diversos regimes. Talvez o mais importante seja o regime do comércio internacional. O regime do comércio internacional, hoje nós temos aí uma organização própria para geri-lo, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse regime ele é um conjunto de normas, tratados, ideias e regras que diversos estados aderiram, internalizaram em suas leis nacionais e passaram a cumprir práticas tidas como regulares, práticas saudáveis. Agora que você entende um pouco de regimes, vamos ver as 3 perspectivas relacionadas a eles. A primeira perspectiva é uma perspectiva chamada realista. O Stephen Krasner, ele vai dizer que regimes só funcionam se existem grandes potências participantes. Bem, seria dizer, por exemplo, que não funcionaria um tratado internacional contra o aquecimento global se os Estados Unidos não participar. Muitos vão concordar e, evidentemente, o Krasner ele traz dados sobre isso. Para que um regime funcione, é preciso grandes potências participantes. Senão, não tem grande força para pressionar as demais nações a participarem. Pressionar como? Usando a força? Não, usando os múltiplos canais da interdependência, como nós vimos anteriormente. A segunda perspectiva é a perspectiva que a gente chama de perspectiva institucional, do Joseph Nye. O Joseph Nye ele vai dizer que regimes funcionam não pela potência dos estados. Evidentemente que estados muito fortes dentro do regime tendem a favorecer o regime, como exemplo a ser seguido. Mas, na verdade, o que funciona na aplicação das regras de um regime internamente seria a capacidade institucional, ou seja, corpo de especialistas. Quando você se torna um especialista em economia, quando você se torna um especialista em comércio e quando ocupa um cargo dentro de uma instituição voltada ao comércio, você tem a autoridade do conhecimento. Nesse processo, regimes criam instituições, no caso da Organização Mundial do Comércio, tem a OMC. E essa instituição ela vai criar um corpo técnico de especialistas que interferem e orientam e muitas das vezes até decidem por chefes de estados em processos comerciais e econômicos. Quantas vezes o Fundo Monetário Internacional, o FMI, não decidiu sobre as políticas econômicas e financeiras do Brasil, Então, os grandes especialistas, eles acabam interferindo e fazendo com que o regime funcione. Além disso, a perspectiva institucional do Joseph Nye vai dizer que essas instituições, elas teriam uma capacidade de dialogar melhor com os níveis sociais, ou seja, com as empresas, com a sociedade civil organizada, universidades, hospitais, instituições no modo geral. As instituições, elas seriam tão importantes quanto os estados para organizar o cenário internacional, incluindo a própria economia. A terceira perspectiva, do John Ruggie, é uma perspectiva construtivista. É uma perspectiva que vai dizer que os regimes são feitos por estados. Ok. Nesse processo, os estados eles vão trazer normas e regras de seus próprios interesses, incluindo percepções próprias do que é certo e do que é errado. A gente vê os Estados Unidos dizendo que é errado a China se colocar como Estado em desenvolvimento num tratado climático, quando ela é uma das maiores poluidoras. Então, ali você tem um posicionamento, e a China vai dizer que não. Então, tem 2 posicionamentos de vistas, realidades de vistas distintas. Mas, enfim, eles criam um regime. Dentro desse regime, vai ter os estados que vão assumir, adotar o regime. Só que daí, a gente sabe que nem toda lei pega, a gente sabe aqui no Brasil que nem tudo que é decidido lá em cima o povo cumpre. O que acontece? Alguns estados vão cumprir e outros estados não vão cumprir, não porque querem ou não querem cumprir. É porque socialmente aquelas regras não fazem sentido para a sociedade. Socialmente não existe uma consciência da relevância daqueles temas. Portanto, um regime internacional ele só funciona a partir da sociedade, quando as sociedades locais têm conhecimento sobre o processo. Por que ainda existem diversos crimes comerciais cometidos por empresas transnacionais ao nível internacional? Porque elas não entendem ou talvez não percebam a responsabilidade e encontram brechas em estados
que não cumpre os regimes de defesa do mercado internacional. Subsídio, dumping, taxas negativas, tudo isso pode interferir no processo de comércio entre as nações e proteger, muitas das vezes, empresas que burlam essas leis. Então, no caso, não é a empresa que vai necessariamente cumprir, mas é a sociedade que vai ter uma consciência sobre a importância daquelas práticas, vai demandar dos seus governantes que aquilo seja cumprido e, consequentemente, o regime é defendido. Então, vamos voltar aos slides só para a gente fazer uma recapitulação dos dois pontos. Regimes internacionais, o que seriam? Um conjunto de regras, de normas, de processos estabelecidos entre nações para organizar determinadas áreas, como a questão ambiental, como as questões de direitos humanos, comercial, de saúde, de trabalho, etc. Aí a gente tem a legislação nacional e seguindo a própria economia. Nesses dois pontos aqui, a legislação nacional seguindo a economia é o que a gente já tinha mencionado em outros momentos. Quando nós temos um processo de construção e de criação de um arcabouço para controlar o mercado ou processos das empresas, nós temos a criação de normas nacionais. Isso evidentemente. Existe tanto a produção de deputados que vão lá e criam projetos de lei e são aprovados, como a internalização de regimes internacionais. Isso não tem muita dúvida, não é verdade? E essa legislação ela vai favorecer o funcionamento de um Estado. A nível internacional, apenas os Estados são os responsáveis pelo cumprimento de um processo de fiscalização, regulação e até mesmo a regulamentação da ação do mercado. Mas lembrem-se, não são só as empresas que fazem a economia. As políticas e as escolhas dos gestores políticos também vão interferir no cenário econômico mundial. Agora é um momento muito interessante, porque a gente consegue colocar em prática o conhecimento adquirido ao longo do nosso módulo. Vamos aos slides para a gente perceber, então, os principais pontos que a gente pode trabalhar um pouco mais na prática da nossa atividade aqui. Observe as grandes empresas, né, que podem existir na sua região. Nós temos diversas empresas que não necessariamente são estrangeiras, mas dê prioridade às empresas estrangeiras. Elas podem estar na sua cidade ou no seu estado. Caso não exista nenhuma, você não consiga identificar, ou ainda, você identifica, mas não consegue analisar dados sobre essas grandes empresas, você pode encontrar empresas da sua região, região sul, norte, sudeste, centro-oeste, nordeste. Encontre empresas estrangeiras com um tamanho mediano a grande, eu diria, e depois de identificar essas empresas, você vai tentar perceber se houve uma mudança de produção de acordo com a economia internacional vigente. Vamos pensar da seguinte forma: se as empresas elas criam dinâmicas internacionais, elas também sofrem com essas dinâmicas. Se os estados criam políticas econômicas, eles também sofrem com as próprias escolhas e consequências internacionais. Em momentos de crise, por exemplo, nós vamos ter estados e empresas sofrendo. E aí, em terceiro caso, quem sofre somos todos nós, é a sociedade civil mesmo. Mas pensando que as empresas, elas de alguma forma têm estratégias de sobrevivência, porque elas não são ignorantes, elas conhecem muito bem o cenário, assim como você deverá conhecer. Como as empresas possuem profissionais capazes de identificar movimentações do cenário econômico mundial, vão criar estratégias. Estratégias não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Se nós percebermos, por exemplo, no site da empresa que você identificou, que na década de 70, 80, ela tinha uma produção voltada ao mercado consumidor de carros populares. E aí, nos anos 2000, ela voltou-se para a produção também, né, diversificou a sua produção de produtos de luxo, carros esportivos, enfim. O que isso quer dizer? Eu não vou responder para você. Mas o que seria essa mudança? Por que aconteceria? Agora, eu indico alguns caminhos para você explicar isso. Por exemplo, como que estava o cenário econômico nacional da sua região? Como que estava o cenário econômico internacional? Uma empresa, ela aumentou ou diminuiu a sua produtividade? Ela diversificou ou ela escolheu um nicho próprio de produção? Nessas informações que você pode encontrar facilmente no histórico da empresa, né, nos sites, em outros relatos,
Procure também artigos científicos na base Cielo, né, SCIELO, que você vai identificar exemplos muito interessantes de análises de desenvolvimento empresarial, enfim. E aí, nesse processo, você pode criar um relatório, você pode escrever, você pode organizar se sim, se não, por que na sua concepção isso aconteceu, e depois colocar uma percepção crítica sobre o processo. Eu acho que, instrumentalizando todo o conhecimento e conteúdo que a gente foi adquirindo ao longo do módulo, você vai conseguir fazer uma boa análise. Lembre-se, quando você for trabalhar, muito provavelmente, diversos momentos será exigido relatórios sobre conjuntura global, sobre situação econômica nacional de um determinado país. Por isso, bom trabalho e bons estudos. Finalizando, você sabe a importância, então, de se entender o cenário econômico internacional, né? Se nós pensarmos que o mundo ele tem economias e estados limitados, ou seja, está todo mundo aqui dentro, não tem como fugir, é importante a gente entender como que o nosso vizinho funciona. Como nós vimos, nós identificamos pontos como a globalização, processos de regionalismo, nós identificamos qual é a função do Estado, dos regimes internacionais, bem como a relação das empresas com a criação e dinâmicas do cenário econômico mundial. Nós vimos também que existem modelos de desenvolvimento econômico que interferem na relação do Estado com o seu meio. Modelos neoliberais, modelos neokeynesianos e até, em alguns casos, por exemplo, modelos de economias fechadas, economias planificadas, como a Coreia do Norte, por exemplo. Bem, nós identificamos que, apesar de cada Estado ter a sua economia, todos fazem parte de um mesmo sistema. Apesar de cada Estado identificar uma prática política própria, todos os Estados fazem parte do mesmo cenário mundial. E ainda assim, apesar de existirem regiões culturais diversas, como a América Latina, alguns até falam América do Sul, né, criando uma identidade mais regional, os árabes, os persas, os hindus, ainda assim todos esses grupos fazem parte de um mesmo planeta. Isso não é novidade para ninguém. Agora, o grande ponto, eu acho que para você reforçar na nossa compreensão do conteúdo visto aqui, é que os Estados estão tentando criar práticas, regras e regulações sobre o mercado, sobre o sistema financeiro e sobre as políticas econômicas de um modo geral. Esses processos se dão tanto por regimes internacionais, criação de normas estabelecidas e onde os Estados decidem se vão ou não participar, né? E também pelos processos de interdependência, onde os Estados criam momentos e modelos de conectividade entre as suas empresas, entre a produção local, as demandas locais, a integração cultural, a integração econômica e, sobretudo, a integração de perspectivas de estabilidade financeira e econômica. Uma guerra, né, todos saem perdendo no processo territorial. Porém, numa estabilidade econômica e mercados livres, diriam os neoliberais, existe ali uma possibilidade de desenvolvimento. Desenvolvimento esse que precisa de algumas práticas e técnicas para levantar a responsabilidade social, né? A gente não pode deixar tudo na mão da iniciativa privada, muito menos esperar que o Estado sempre consiga atender a todas as suas demandas. Por isso, eu quero que você descanse um pouquinho, mas depois retome a sua leitura, retome os vídeos e entenda um pouco melhor a importância de, como profissional, identificar o cenário econômico mundial atual.